Meus queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e que o Espírito Santo hoje preencha plenamente a tua vida, preencha plenamente o teu coração. As mensagens, às vezes, elas podem ser duras, porque Deus, Ele não nos trata como crianças. Ele quer nos levar a amadurecimento espiritual, Ele quer nos levar à santificação, Ele quer fazer da gente instrumento de bênção, aonde a gente estiver. Então, se Deus fala com você de forma muito dura, de forma mais dura do que você gostaria de ouvir, é porque Deus te ama e Ele quer que realmente você seja uma bênção nas mãos dEle. Deus não nos chamou para vivermos uma vida cristã relaxada, uma vida cristã sem frutos. Jesus Cristo disse que se você não der fruto, você é cortado e lançado no fogo. E aí eu tenho certeza que não é isso que você quer. Obrigado pelas inscrições no canal, obrigado pelo like e obrigado pelo compartilhamento, tá bom? Continue assistindo até o final do vídeo e compartilhando a mensagem nas suas redes sociais. Que você seja uma bênção também para outras pessoas, que essas mensagens, se ela tem servido para você, com certeza ela serve para outras pessoas também. Que Deus hoje fale ao seu coração. Deus é contigo. Amém? Senhor, Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a Tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do Teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos Teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra Te servir, Senhor.
quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, a nossa gratidão, nosso louvor a Ti por tudo que és para nós. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor quer fazer de nós instrumentos Teus para a glória do Teu nome. Então, Senhor, encharca-nos hoje com o Espírito Santo. Ajude-nos a viver uma vida no Espírito Santo, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Para que possamos vencer o pecado em todos os aspectos da nossa vida. Que a gente realmente seja ressuscitado dessa vida espiritual chula, xoxa, sem frutos, que não agrada ao Senhor. E que a Tua vontade seja soberana em nossa vida, em todos os aspectos. Dá-nos as Tuas bênçãos materiais. Tu sabes que nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos caminhos a seguir. E que tudo isso, ó Deus, seja de acordo com a Tua vontade. E que a Tua vontade soberana seja realmente a nota tônica da nossa vida. E que possamos em tudo agradar e viver para agradar ao Senhor. Nós oramos a Ti, Pai, te pedindo uma bênção especial por todos os enfermos, todos aqueles que estão atravessando lutas em sua família, em seu trabalho, em sua vida pessoal. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos os que assistem essa mensagem. Seja hoje, ou seja qualquer dia desse ano, ou do ano que vem, ou seja lá que dia vão assistir. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos aqueles que assistirem essa mensagem, não importa quando. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós vimos nas duas mensagens anteriores que Deus quer que você não entristeça o Espírito Santo e que você seja cheio do Espírito Santo. Agora, para você não entristecer o Espírito Santo e para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser um cristão dinâmico, vivo. E aí Paulo nos dá mais alguns conselhos. Observe que nós estamos em Paulo e os conselhos de Paulo para a gente ter uma vida cristã vitoriosa. Então abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, porque Paulo vai falar com a gente mais algumas coisinhas aqui para a gente ser cheio do Espírito Santo e para a gente não entristecer o Espírito Santo. Versículos 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ontem nós vimos que a gente tem que procurar conhecer, compreender toda a vontade de Deus. E aqui Paulo repete mais uma vez. A gente precisa ser renovado na mente e no coração, para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Mas o texto aqui, irmãos, tem muita coisa para nos ensinar. Eu poderia gastar aqui, inclusive, uma semana só explicando Romanos capítulo 12. Mas não é a intenção dessa jornada levar você a esgotar todo o texto bíblico. O meu desejo é que você, ao ler o texto bíblico, ao assistir a mensagem, depois que você terminar de assistir toda a mensagem da oração final, em que você recebeu a bênção de Deus, agora você
Você está com sede demais, você quer mais um pouquinho. E aí o que você vai fazer? Você vai assistir de novo a mensagem? Pode ser, mas agora você vai cair sobre o texto, vai debruçar-se sozinho, ler o texto novamente e aí pesquisar outras mensagens que corroborem com esse texto. E agora você vai perguntar para Deus: Senhor, tudo bem, Renivaldo me ensinou aqui 3 lições importantes. Nós vamos trabalhar 3 lições aqui. Mas o que o Senhor tem mais para mim? O que o Senhor quer falar um pouquinho mais comigo aqui? É isso que é examinar a Bíblia. É isso que é você buscar receber de Deus a água viva. É isso você beber da fonte. Você mesmo, Agar teve que sair de debaixo das asas de Abraão para ela mesma beber da fonte. E ela agora sozinha ali no deserto clama a Deus, chora e pede. E o anjo do Senhor vem e clama: Agar, o que você tem? Por que você está assim chorando? Enxugue as lágrimas, porque Deus tem bênção para mostrar para você. E agora quando você tira as lágrimas, você abre os olhos. Deus abriu os olhos de Agar. Então você vai abrir os olhos. Uma outra coisa que você pode fazer para aprender muito de Deus é ensinar outras pessoas. Então, quando você compartilha um vídeo desse, ou você assiste com outra pessoa, nunca deveríamos assistir um vídeo desse sozinhos, né? Deveríamos assistir com mais alguém. E aí vocês dois ali, ou vocês duas, sentar, comentar o vídeo, buscar compreender, ler outros textos da Bíblia. Irmãos, nós precisamos da comunhão diária com Deus para crescermos. Então, quando você se coloca nas mãos de Deus para ser uma bênção para outras pessoas, aí você mesmo cresce. É ensinando aos outros que a gente mais aprende. Ellen White conta a história, né, do homem que estava, 2 homens que estavam andando num campo de neve, né, e ali os 2 já cansados. Um disse: não aguento mais, eu vou ficar por aqui. O outro disse: não vou sem você, então eu vou pegar você no ombro, vou colocar você no ombro e a gente vai até onde a gente puder. E diz o livro, né, Primeiros Escritos, que quando aquele homem colocou o outro no ombro e os 2 andando ali naquela neve, o homem que estava carregando o outro no ombro percebeu que o seu corpo, aquecido pela caminhada, estava aquecendo aquele que estava no seu ombro, e os 2 conseguiram atravessar aquele campo de neve e sair vitoriosos no final. Então, quando você partilha as mensagens que você recebe, quando você ensina para outras pessoas, você mais aprende. É salvando outros que a gente mantém a nossa própria alma salva. E lá Paulo diz que é para a gente viver acordado, né? Acordar, para a gente despertar, para que Jesus Cristo nos ilumine, para a gente iluminar outros. Precisamos ser uma bênção. Então, Romanos capítulo 12 tem algumas lições para a gente. Eu sempre costumo trabalhar minhas mensagens assim, em três lições práticas para a nossa vida. A primeira lição aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: apresente-se a Deus como um sacrifício vivo. E eu falei ontem que Abraão tinha 10 altares. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é que o seu altar precisa ficar aceso. Às vezes, na vida cristã, a gente se conforma muito em ouvir mensagens, né? Eu não sou contra, não. Eu gosto muito das mensagens de Rodrigo Silva, eu gosto muito das mensagens do pastor Fernando Iglesias, eu gosto muito das mensagens do pastor Grudner. Eu gosto muito das mensagens de outros pastores aí, do pastor Odair Fonseca. Eu gosto muito das mensagens do BJ. Eu assisto as mensagens deles. Eu sou inscrito nos canais desse pessoal. Mas, meu irmão, nenhum deles substitui o meu momento a sós com Deus. O meu altar precisa ser alimentado por mim. Você precisa de um altar. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Aliás, quando Deus chamou Israel para servi-lo, para andar no deserto, a primeira coisa que Deus pediu foi um altar. O altar do sacrifício.
E o altar do sacrifício, diz o livro de Levítico, que precisava ser aceso e manter aceso 24 horas, não podia se apagar. A chama do altar não podia se apagar. Agora eu e você queremos viver uma vida cristã vitoriosa, queremos crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, sem alimentar o nosso altar. E o altar aqui, Davi fala que ele tinha um momento a sós com Deus 7 vezes por dia. Eu digo Davi, não, o escritor do Salmo 119, né? Ele diz que ficava 7 vezes na presença de Deus por dia. Davi, no Salmo 55, se eu não estou enganado, versículo 17, ele diz que fica na presença de Deus 3 vezes por dia. Salmo 6, ele diz que fica na presença de Deus de manhã e de tarde. 3 vezes por dia. Deixa eu ver se é no Salmo 6 que ele diz que é 3 vezes por dia também que ele fica na presença de Deus. Então, Daniel era 3 vezes por dia. E eu e você quer se conformar em ir para a igreja 3 vezes por semana? Ou seja, vamos colocar 3 vezes por semana, dá em média de 4 horas na presença de Deus por semana. Sendo que na semana nós temos 144 horas. Você não acha que está roubando a Deus? Você não acha que está sendo injusto com Deus? E não só isso, segundo as estatísticas de levantamento feitos da comunhão diária do povo de Deus, não dá meia hora por semana. Acredite, não é meia hora por dia, não, é meia hora por semana. Eu já falei aqui que as orações, a média de tempo que um cristão ora, aqui medindo um pelo outro, é 18 segundos. Como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Como é que nós podemos parar de entristecer o Espírito Santo? Como é que nós podemos ser cristãos vivos e eficientes, passando 18 segundos na presença de Deus? Meia hora por semana? Sendo que a mesma estatística diz que nós temos passado uma média de 8 horas diante da internet ou diante da televisão por dia. Veja, Deus nos dá 24 horas e a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo das 24 horas um momento de crescimento intelectual, crescimento profissional, crescimento social. A gente está gastando muito tempo em nossos relacionamentos e aí a gente não tem um altar de Deus, o altar de Deus se apaga. No Salmo 5, Davi diz que de manhã ele se apresenta diante de Deus para fazer suas orações e para ficar esperando pela vontade de Deus. No Salmo 55, ele fala que 3 vezes por dia ele busca o Senhor. Deixa eu ver se é Salmo 55. Salmo 55, versículo 17 mesmo. Diz: à tarde e pela manhã e ao meio-dia farei minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi tinha tempo para Deus 3 vezes por dia. Olha que ele era muito ocupado. Daniel era primeiro-ministro no reino da Babilônia, o segundo homem mais importante da Babilônia. Ele tinha tempo para Deus. 3 vezes por dia Daniel se punha de joelhos e orava ao seu Deus, diz o texto de Daniel capítulo 6. E você, meu irmão? Paulo está dizendo: irmãos, eu rogo pela misericórdia de Deus, que você se apresente diante de Deus como sacrifício vivo. Aqui Paulo está falando do altar, e eu falei ontem que Abraão tinha, na vida de Abraão nós contamos 10 altares. Onde Abraão ia, ele erguia um altar ao Deus dos céus. Abraão não ficava sem o altar, meu irmão. Agora, como é que eu e você, na vida cristã, quer viver se alimentando de sermão em sermão, de culto em culto? Já disse, não é errado ir à igreja todos os cultos. Por favor, não me julgue e não me condene. Ouça o que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo é que os cultos não podem substituir tua vida espiritual, tua comunhão diária com Deus. E volto a repetir, os cultos da igreja deveriam ser momentos de testemunho, momentos de verdadeiro testemunho do que Deus tem feito na tua vida. E ninguém deveria usar o púlpito da igreja a menos que tenha uma experiência real com Deus, que tenha algo de Deus, uma mensagem de Deus para transmitir. Está escrito no livro Obreiros Evangélicos. Porque se você vai ao culto, lê mensagens dos outros, você vai ao culto para assistir leituras, então você não muda. Eu volto a repetir, a teoria não muda quem você é. E nós estamos vivendo de teorias e falsos ensinos. E a gente tem vivido de filosofias e tradições. E nós temos vivido de costumes e propostas, ideologias. E Paulo está dizendo, meu irmão, eu rogo pela misericórdia de Deus que você mude. Que você pare com isso. Que você acenda o seu altar. Quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1988, a primeira coisa que me ensinaram foi: você precisa fazer culto 2 vezes por dia a Deus. Culto de manhã e culto à noite. Irmãos, não é para mim gloriar, não. Eu já falei muitas vezes com Deus. Eu, às vezes, fico contando durante o ano quantas vezes eu não faço culto. Por exemplo, sábado agora, à tarde, eu não fiz o culto da tarde. Infelizmente. E o Espírito Santo me incomoda, e eu mesmo fico chateado, eu fico triste comigo, porque por que eu não gastei ali meia hora com Deus? Por que eu tive tempo de me preocupar com comida, de fazer uma boa sopa, porque está muito frio aqui a região, então eu fazer uma boa sopa, mas ali estava tomando sopa e depois fui para a cama, e quando eu percebi, já não tinha, eu disse, não fiz o culto hoje. Já estava deitado, já cochilando ali. Eu digo, seria injusto com Deus e comigo mesmo. Agora tentar fazer um culto caindo, assim, cochilando em cima da palavra. Negligenciei o culto. Então, às vezes eu falho com Deus assim, de 8 a 10 vezes, né? Às vezes 5, 6 por ano. Eu deixo de fazer o culto da tarde. Às vezes mais, às vezes menos. Mas eu fico triste com isso. Paulo está dizendo, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que você se apresente como um sacrifício vivo. E aí diz mais, o sacrifício, além de ser vivo, ele tinha que ser santo. E, irmãos, é o seguinte, lá no livro de Levítico, tinha diferença entre dízimo e oferta. O dízimo, Deus não exigia que ele fosse perfeito. Não, o dízimo pode ler lá em Levítico capítulo 26 e 27. Diz assim, todo animal que passar embaixo da vara, o 10º animal. O 10º animal a passar embaixo da vara é do Senhor. Seja ele gordo ou magro, feio, bonito, alto, baixo, com defeito ou sem defeito, o 10º era de Deus. Agora, quando Deus diz assim, apresente sua oferta de modo santo, aqui a palavra santidade é exclusividade ou dedicação total. Paulo está dizendo que além de ter o altar aceso, meu irmão, meu culto familiar, meu culto diário, minha comunhão diária com Deus tem que ter qualidade. Tem que ser um momento em que o celular precisa estar desligado, a televisão desligada. Eu preciso me desligar de tudo à minha volta para poder ouvir a voz de Deus. Eu preciso me desconectar. Eu preciso de parar. De ouvir tudo que está à minha volta para ouvir somente a voz de Deus. Eu gosto muito da oração de um pregador da Nova Semente, eu gosto muito da pregação dele também, e a pregação dele sempre é às 11 horas ou meio-dia que eu assisto, né? Aí, na oração ele diz assim, que todas as vozes agora se calem, e somente Deus fale. Que todo barulho cesse, que todas as vozes
se calem para que a gente ouça agora somente a voz de Deus. É isso que precisa acontecer. Paulo diz: apresente-se a Deus com um sacrifício vivo, o altar precisa estar aceso, você precisa louvar, você precisa adorar, você precisa ler a Bíblia, você precisa cantar, você precisa ser um cristão vivo, eficiente em sua comunhão pessoal com Deus. Agora você precisa ter qualidade. A palavra santo aqui é separado. Você precisa separar tempo para Deus. Precisa separar as coisas de Deus das outras coisas comuns. Você precisa se separar também. Você precisa se separar de tudo para você viver o momento a sós com Deus. Viver o momento a sós com Deus. E aqui diz, de modo agradável. Você precisa agradar a Deus na sua comunhão pessoal com Deus. A palavra agradar aqui, meus irmãos, tem que ver com fazer as coisas para ser aceito. Quando o pecador, quando o penitente, quando o adorador levava a oferta ao altar, ele tinha que levar a oferta de tal modo que ele fosse aceito. Deus, vamos analisar. Caim e Abel. Caim levou a oferta a Deus. Sim ou não? Sim. Abel levou a oferta. Deus se agradou da oferta de Abel, ao passo que Deus não se agradou e nem aceitou a oferta de Caim. Então, de agradar aqui é fazer algo para ser aceito. Algo que realmente leve Deus a abençoar você, a derramar bênção sobre você. E Deus está ansioso para derramar o Espírito Santo sobre você. Deus está ansioso para derramar o Espírito Santo sobre mim. Agora, o que Deus está dizendo aqui é que você tem que fazer as coisas de modo perfeito, de modo que realmente seja eficiente, que seja vivo, que seja realmente completo e que preencha você. Não é fazer as coisas por fazer. Infelizmente, o que Paulo está dizendo aqui é que nós temos feito as coisas para Deus de modo relaxado. E Jeremias diz que fazer as coisas de modo relaxado para Deus é maldição. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Paulo está dizendo aqui que você tem que ter constância na sua vida espiritual. Você tem que ter exclusividade, ou seja, você tem que separar as coisas de Deus, tem que se separar das coisas desse mundo para viver as coisas de Deus, e você tem que fazer as coisas para ser aceito, para ser abençoado. Você tem que se colocar na presença de Deus. Jacó se colocou na presença de Deus, e ele disse: só saio da tua presença quando o Senhor me abençoar. É isso que tem que acontecer conosco. Então a nossa comunhão precisa de tempo? Precisa, mas tempo de qualidade, em que você realmente saia da presença de Deus abençoado, curado, transformado. A sua comunhão é para você mudar, é para você ser um cristão realmente de verdade. É para que você realmente perceba que você está sendo usado por Deus para ser uma bênção. E tocado por Deus para ser uma bênção. Aí ele diz mais, né? Agora, irmãos, como é que eu posso oferecer a Deus um sacrifício santo, um sacrifício agradável, um sacrifício vivo? Já disse, né? Manter o seu altar aceso. Então, sua comunhão, eu ia ao culto à igreja, e a todos os cultos da igreja, participar das campanhas da igreja, das semanas de oração, das vigílias, dos jejuns. Maravilha! Mas tudo isso deve ser apenas recheio do seu bolo. É a cereja do bolo. O culto tem que ser a cereja do bolo, meu irmão. O bolo é a comunhão diária com Deus. Os ingredientes do bolo é a sua comunhão, é a leitura da Bíblia, é a sua oração, o seu jejum, sua vida pessoal com Deus, seu andar com Deus. Agora tem a cereja. A cereja do bolo é o culto. É a semana de oração. É as vigílias. É os congressos. É os eventos. Isso aí é a cereja do bolo. Onde você vai perceber que Deus, falando com você diariamente, Deus confirma através dos milagres que Ele fez na vida de outras pessoas, ou fez na vida de outras pessoas usando você. O Espírito Santo está ansioso para nos encher
para nos preencher, para nos transformar, e aí a gente vai ser essa cereja do bolo também na vida de outras pessoas. Aí diz que para que a gente viva essa vida cristã eficiente, para que o nosso altar se mantenha aceso, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, nós temos que parar de se conformar com o mundo. Não se conforme com esse mundo, meu irmão. O que Paulo está dizendo aqui, não viva os padrões do mundo na sua vida. Não siga os padrões do mundo. Pare de seguir o que todo mundo segue. Pare de fazer o que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então você nasceu no reino de Deus para ser diferente, para viver diferente, para agir diferente, para vestir diferente, comer diferente, para fazer tudo diferente deste mundo. É assim que você mostra que você realmente não é deste mundo. E Jesus Cristo diz, você não é do mundo. Você não é do mundo. Então por que você vive praticando as coisas do mundo? Paulo diz, não vos conformeis, não tome a forma do mundo. Pegue uma água, ela na torneira ela tem o formato de um cano, né? De uma linha vertical. Mas quando você coloca no copo, ela toma a forma do copo. Se você colocar água no prato, ela toma a forma do prato. Se colocar numa panela, ela toma a forma da panela. Se você colocar numa caçarola, ela toma a forma da caçarola. Então Paulo está dizendo, não tome a forma desse mundo. Não viva de conformidade com as coisas desse mundo. Não siga as modas desse mundo. Não siga os ditames desse mundo. Não siga as filosofias desse mundo. Não siga os ensinos desse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Você quer ser um cristão vivo? Você quer ser um cristão que agrada a Deus, que vive para a glória de Deus? Então, não viva de conformidade com este mundo. E segunda coisa, meu irmão, ele diz, busque ser renovado espiritualmente todo dia. Ele diz aí, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, meu irmão, essa obra aqui, como Paulo disse, transformai-vos, muita gente tem entendido completamente errado. Por que tem entendido errado? Porque eles dizem que eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E aí cai naquele ledo engano de salvação pelas obras, de justificação pelas obras, de santificação pelas obras. Eu costumo dizer que a salvação é pela fé, e a justificação é pela fé, e até a santificação é pela fé. Agora, a minha fé se desenvolve pela prática das obras. Ou então as obras é fruto da salvação, é fruto da justificação, é fruto do perdão, é fruto da santificação. O Espírito Santo vai operar mudança em mim, e quando ele opera mudança em meu coração, meu irmão, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser viver uma vida de obediência, a não ser viver uma vida de prática de boas obras. Efésios capítulo 2 diz que você foi salvo para praticar boas obras. Então, eu sou transformado pelo Espírito. Eu sou usado pelo Espírito Santo. Eu sou tocado pelo Espírito Santo. Ele queima o meu pecado e agora ele opera em mim o querer e o realizar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. É o Espírito Santo agindo em mim que me leva à santificação, que me leva à glorificação, que me leva à purificação do pecado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a vontade perfeita de Deus. Então eu preciso diariamente buscar renovação espiritual. E para isso, meu irmão, eu preciso do Espírito Santo. Ninguém, absolutamente ninguém vai entrar no reino de Deus sem santificação. E quem opera a santificação em nós é o Espírito Santo. Não, eu não posso me santificar. Porque eu vou buscar a santificação assim. Eu vou fazer jejum, eu vou fazer penitência, eu vou devolver ofertas, eu vou dar dízimo, eu vou frequentar todos os cultos, eu vou frequentar todas as vigílias. Ah, é pecado não ir à igreja. Ah, se eu não for à igreja, eu não tenho vontade de ir para o céu. Eu já ouvi isso. Ah, se eu não for à igreja, estou apostatado.
E agora nós passamos 2 anos sem ir à igreja por causa da pandemia. E muita gente realmente apostatou. Por que apostatou? Porque a sua fé estava baseada na igreja. A sua fé estava na igreja, não estava na sua comunhão diária pessoal com Deus, no seu relacionamento diário com Deus, no seu altar vivo, aceso 24 horas. Aí deixou a igreja. Por quê? Porque a igreja estava fechada e muita gente foi agora para a internet dizer que os líderes espirituais estavam tudo apostatados, porque quem tem fé não fechava a igreja, se tem fé não ia contra as regras da sociedade, as leis do governo, mandou fechar a igreja e todo mundo obedeceu. E isso é falta de fé. Será que é falta de fé? Quando Daniel estava na Babilônia, disseram assim, ó, aqui está a comida de vocês. Daniel disse, olha, eu quero que você faça uma experiência com a gente. Dê-nos 10 dias para a gente se alimentar do nosso jeito. E se a gente tiver diferente, se a gente tiver magro, se a gente tiver feio, se a gente não tiver desenvolvendo a inteligência como os outros, aí a gente volta, a gente vai comer isso aí. Veja que Daniel não foi contra a lei deles. Daniel disse, não vou comer e pronto. Não. Daniel disse, olha, temos uma alternativa. E a igreja criou uma alternativa. Nós tivemos cultos, olha, nunca se teve tanto culto ao vivo na internet quanto no período da pandemia. E a igreja cresceu muito no período da pandemia. Milhares de pessoas que nunca tinham ido à igreja passaram a ser cristãos assíduos, a estudar a Bíblia, a aprender de Deus na internet. Nunca a internet foi uma bênção quanto foi na pandemia. Eu sou professor, eu sei disso. Meus estudantes, eu tenho estudante que aprendeu muito com a pandemia. Agora vocês mesmo dizer que a pandemia, que é falta de fé fechar a igreja, porque o decreto do governo pedia para fechar a igreja? Sua comunhão diária com Deus é insubstituível, não depende de culto. Agora a gente tomar a forma do mundo, a seguir a moda do mundo, comer como todo mundo bebe, fazer o que todo mundo está fazendo, é o que está destruindo a tua fé, é o que está destruindo o teu cristianismo, é o que está levando você à morte espiritual. E Paulo diz que muitos vão apostatar da fé porque deram créditos a ensinos de demônios, ensinos de mentira, filosofias, teorias, tradições, costumes, ideologias estão tirando a fé de muita gente, está levando muita gente ao ateísmo e à descrença, à rebelião contra Deus, à apostasia completa. Paulo diz, não se conforme com este mundo, mas busque ser renovado espiritualmente diariamente. E se você quiser buscar essa renovação mesmo, você precisa do Espírito Santo. Ninguém pode ter uma vida renovada e transformada sem buscar o Espírito Santo, sem buscar ser cheio do Espírito Santo e sem parar de entristecer o Espírito Santo. Não quer você hoje realmente ser um altar de chama viva para Deus? Não quer você hoje ter a vida transformada pelo Espírito Santo? Não quer você hoje abandonar esses pecados acariciados, abandonar essa vida de conformidade com o mundo e buscar plenamente o poder de Deus na sua vida? Se você deseja isso, meu irmão, ore comigo. Querido Deus, meu Pai, estamos no mundo, Senhor, mas não somos do mundo. Mas muitas vezes, Pai, temos deixado a palavra, temos abandonado a verdade para seguir os costumes desse mundo. Por favor, Senhor, converte o nosso coração, purifica-nos de todo mal e ajude-nos, ó Deus, a acender o altar da nossa vida, da nossa comunhão diária contigo, para que possamos ter a vida santificada e transformada pelo Espírito Santo. Ajude-nos, ó Deus, a buscar essa renovação. O Senhor disse lá em Ezequiel 19, verso 11, verso 19, que o Senhor tiraria de nós o coração de pedra. Por favor, Senhor, e renova dentro de nós um espírito novo. Dá-nos um coração novo, dá-nos um espírito novo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.